Hoje abordarei o assunto sobre urologista e o seu papel na vida do adolescente. Sou Fabrício Benvenuti e espero contribuir com um assunto muito relevante na sua vida. Esse tema acredito seja relevante para você jovem, adolescente e para os seus pais também. Bom, por que trarei esse assunto? Primeiro, na nossa cultura não tem estipulado aí que, principalmente o homem, tem que passar com um urologista em certa idade, né, na juventude. Não tem. Para o homem, ele vai passar com um urologista a partir dos 45 anos, 50 anos, ou se tiver algum problema urológico. Diferente das mulheres que, ao ter a primeira menstruação, né, a menarca, ela já procura um ginecologista, ou ao iniciar a atividade sexual, também é levada a um ginecologista. Diferente da mulher que a mãe já leva para uma consulta com o ginecologista ao ter a primeira menstruação da menina, ou ao perceber que já tem um namoradinho, né, e já leva a mocinha para uma consulta ginecológica, o homem normalmente não tem essa cultura, pelo menos aqui no Brasil não é assim. E chegou a hora de mudar isso. Por que acredito que isso é importante? Primeiro, vamos dar uma data. A partir dos 12 aos 18 anos, o jovem ele praticamente não tem um médico que ele se identifique. Ele já não se identifica mais com o pediatra. E se ele tiver um médico que ele possa conversar, tirar suas dúvidas, esclarecer um monte de questionamentos dele, melhor do que o Google, melhor do que os amigos ou outras pessoas, um médico de confiança. E esse jovem abrir sua cabeça, todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos, indagações da vida, tem muitos hormônios ali influindo, e fora isso o adolescente muitas vezes ele tem medo de falar porque ele está criando sua identidade, e aí ao expor suas fragilidades ele já vê um problema. O adolescente ele está no momento de mostrar sua identidade, ele quer mostrar coisas que ele é superior ou ele quer se mostrar assim, então ele esconde muitas coisas, isso é normal. Então pai, mãe, pense nisso. É importante encontrar um médico que o seu filho se identifique. E ali ele vai poder falar das dúvidas quanto ao seu físico, quanto a questões até relacionadas à sua sexualidade, seu corpo mesmo, né, suas mudanças, seu comportamento na sociedade ou seu comportamento diante de um monte de mudanças, né, hormonais e tudo mais, muda a voz, muda a aparência, começa o bigodinho, começa a mudar o físico. Pense a cabeça do adolescente, quantas coisas ele tem que lidar. Ele já não é mais criança, ele já não pode brincar daquilo que ele gostava, que é questionado. Na escola já tem um monte de cobrança, já está sendo, normalmente já tem uma cobrança aí de uma faculdade a ser feita, um curso, uma profissão. As primeiras meninas estão de olho nele, né, ou meninos. E aí vai ter que decidir, quero iniciar um relacionamento ou não, qual o momento. Imagina quantas questões esse adolescente tem na cabeça para decidir. E aí ele vai ter que decidir mais um médico. Eu acho que essa decisão seria prudente que já o pai, a mãe já tivesse isso definido. E eu acredito que o urologista é o melhor médico para isso. Não, lógico, não coisas específicas de outras áreas, de maneira alguma. Sobre o seu físico, sobre os seus hormônios, sobre a sua genitália, doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais, acredito que o urologista seja o mais adequado para isso. Então, o que eu proponho? Que os pais deem essa liberdade para o filho. Falam, nossa, você está virando um jovenzinho, você já mudou de fase. Vamos procurar um médico tal, para ver se está tudo certo contigo, para você tirar algumas dúvidas que não tenha coragem de expor para mim. E marca uma consulta com o urologista. Para as mocinhas, as adolescentes, acredito que se elas estiverem tendo infecções, repetição, esse tipo de coisa, o urologista, senão o ginecologista mesmo resolve. Mas os meninos, em especial, eles acredito que estejam desassistidos. E essa desassistência não é por falta de profissional, é porque falta se atentar ao que está acontecendo. E é muita coisa para o pai, para a mãe, né? E eu acho que isso tem que ser incorporado na nossa sociedade e nas famílias, que ao longo da vida é cobrado do homem que ele não vai ao médico, que ele negligencia muito sua saúde. E quem sabe um dos problemas, uma grande falha seja essa, que na nossa sociedade, nossos pais normalmente não se atentam para que, vamos levar nosso filho para uma consulta com o urologista, pois ele já está numa idade, numa fase que é importante para ele. Eu não tive isso, e na minha infância não culpo meus pais, era uma fase muito diferente do que vive hoje, né? A informação hoje é diferente, e acredito que não se justifique hoje deixar de levar o seu filho num profissional
que possa dar informações muito relevantes para ele. Ah, mas eu converso abertamente com meu filho, nossa vida aqui é bem aberta. Na hora que chega na consulta com o urologista é diferente, com um profissional da área é diferente. Ele vai se abrir com outras coisas que, mesmo por mais aberta que seja a relação de vocês em casa, não é a mesma coisa. E que problemas que o urologista vai tratar do meu filho na adolescência? Bom, para começo de conversa, antes que comece um problema, melhor que previna-se o problema. Mas tem problemas sim do adolescente. Varicocele, normalmente é aos 15 anos que você começa a identificar. Isso daí pode custar o seu neto, né? A varicocele pode levar à infertilidade. O tumor de testículo ocorre quando principalmente? Principalmente entre os 15 e os 35 anos. Fimose, desenvolvimento da genitália. A puberdade está adequada, né? O físico do meu filho está adequado. Até a gente aborda a sexualidade, se já teve relação ou não, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Um questionamento muito comum, a ejaculação é muito rápida, né? E tudo isso a gente aborda. É importante levar o filho para essa conversa. É importante salientar que cada indivíduo tem um perfil, conduta diferente. E não é porque o pai é assim, a mãe é assim, o filho vai ser daquele jeito também. Muitas vezes o pai é aberto, fala abertamente tudo, a mãe também, mas o filho já é introspectivo. Ou às vezes os pais são introspectivos e não conseguem abordar o filho de uma maneira direta, e o filho até tem o desejo, mas ele sabe que se falar daquilo, seus pais podem ficar meio contrariados. Já pensou nisso? E como deveria ser a conduta dos pais no consultório ao levar um filho adolescente? Bom, vou dar a minha opinião, tá? Tem pais que levam o filho e ficam lá assim do lado, só escutando, tá louco pra saber. Ai, meu filho, será que ele já iniciou uma relação sexual? E ficam lá, só de butuca. Na hora que vai examinar, o pai tá lá, a mãe tá lá olhando. Eu acredito que essa não seja a melhor abordagem, tá? Eu acredito que a melhor abordagem, o pai ou a mãe, entrar junto com o filho, sim. Abordar o médico no começo, olha, eu trouxe meu filho aqui, ele já está virando um homenzinho, está dessa maneira, tem essas dúvidas, tira com ele, ok, doutor? Eu vou deixar vocês mais à vontade e vou aguardar aqui fora, quando você precisar de mim pode me chamar, tá ok? Eu acho que essa postura é a melhor de todas. E já vi consultas que estavam totalmente fechado, não ia ter grande acréscimo ali. E aí, percebendo isso, pedi para o pai aguardar um pouquinho, se ele não se incomodava, e depois o adolescente se abre. Então, falar para você, o mais importante não é você querer matar suas curiosidades sobre o seu filho. O mais importante, o mais relevante é que seu filho tire as dúvidas dele. E não acha que o médico vai pegar e ver tudo e falar para você, pai, assim, vai ficar contando. Não é assim que funciona. Tem uma coisa que se chama sigilo médico. E o sigilo médico, ele é preservado. Às vezes tem alguns assuntos meio críticos que o adolescente fala, doutor, você aborda isso com meu pai ou com minha mãe? Tudo bem. Se na consulta ali ele abrir essa brecha e falar, doutor, preciso da sua ajuda, faz isso por mim, é possível que faça. Agora, meu filho passou pela consulta, passa tudo para mim o que aconteceu. Se é algo que não é do consentimento do adolescente que fale, não vai ser falado. Tá? Porque senão aí acabou toda a confiança. Com todo o respeito, isso não é o mais importante da consulta. O importante é ser sanado as dúvidas do seu filho e passado para ele as informações. Caso tenha que acrescentar algo que ele ache relevante, doutor, você pode explicar isso para o meu pai ou pode explicar isso para minha mãe? Não sei como falar. Tudo bem, aí é diferente. Entendeu? Então pense nisso. E dá um voto de confiança para o seu filho. Olha, ele está virando um jovenzinho. Olha, deixar ele já tem condições de conversar contigo, doutor. Qualquer coisa depois a gente conversa também. Eu venho aqui e acrescento. Certo? Terminada a consulta, chamar seu pai, sua mãe. Tudo bem? Bem. Foi assim, tudo em ordem. Ou se tiver alguma coisa de anormal, por exemplo, necessita de uma cirurgia, precisa desses exames. Dessa maneira vai ser feito. E isso é importante porque você mostra que já confia no seu filho, né? E ele vai perceber que já tem esse tipo de liberdade, que você já está soltando as rédeas, né? Para que ele converse com o adulto, com o profissional e entenda também. E se não entender alguma coisa, facilmente vai ser esclarecido no momento, ou depois o pai conversa alguma coisa
Se diretamente falar em algo que eu não tenho a liberdade de falar, viro para o adolescente, explico sobre esse assunto, vocês conversem, quer que eu fale alguma coisa. Então, nesse sentido, tá? Mas sempre mantendo o sigilo médico, o respeito pelo paciente. O sigilo médico é muito importante e deve ser preservado. É isso. Então, eu acredito que é importante que pelo menos o adolescente procure, ou os pais desse adolescente procurem por uma consulta com o urologista, sim, por volta dos 12, 15, 18 anos, em algum momento dessa juventude aí, que passe com o urologista, até pensando no seu futuro como adulto, que ele pense dessa maneira, que é importante prevenir, é importante encontrar coisas que ele não está vendo no seu organismo, ou até mesmo para ter uma conversa e, quando precisar, saber a quem recorrer. Eu acho que tudo isso é relevante, temos que mudar na nossa sociedade, que ainda é muito fechada para isso, e tem que ser levado em consideração por todos. Há uma mudança de paradigma, sim, na nossa sociedade. Se você gostou, deixe seu like, manda para o amigo, vamos conversar sobre isso, entra nas minhas redes sociais. É isso, espero ter contribuído para você e trazido esclarecimentos. Até mais.